Bom, meu computador travou bem nessa hora, mas acho que está indo. Bom, gente, boa tarde a todo mundo. É uma pena que eu estou aqui sem a minha câmera, mas estamos atentas e juntas e fortes. E hoje o debate é importantíssimo, faz parte desse ciclo de debates que a gente está propondo como núcleo do PT na UFABC para consolidar tanto as reflexões em relatórios, em documentos, para a gente colaborar num futuro plano de governo e para colaborar, inclusive, até para as questões programáticas dentro do partido, né? Então, hoje a gente tem o tema da emergência climática e do desafio ambiental. A gente conta com 2 professores da nossa universidade, a professora Luciana Travassos e o professor Vitor Marques, que vão trazer o tema, vão trazer questões provocadoras, e depois a gente conta com um tempo bastante largo para poder debater e para poder refletir um pouco como que a gente se coloca frente a esses desafios do nosso tempo, né? Acho que sem enrolar muito mais, eu convido o professor Vitor para já fazer sua fala. Obrigado, Raíssa. Obrigado, companheiras, companheiros que estão presentes aqui hoje para o nosso debate. É um prazer ter essa conversa junto com a professora Luciana. Eu acho que é absolutamente crucial, importantíssimo a gente estar tendo esse papo, porque, na minha avaliação, é uma das... talvez a questão central do nosso século, certo? O ponto crucial. Nós já estamos sentindo os efeitos da crise ambiental e já em curso, né, uma emergência climática, e esses efeitos vão ficar, na verdade, mais acentuados e podem ser efetivamente catastróficos se nós não fizermos algo a respeito. Mas fazer algo a respeito é muito difícil, esse é o nó da questão, né? Porque esse problema que eu estou chamando de problema central do nosso tempo está intimamente conectado com a própria essência do capitalismo, ou seja, como funciona a maneira de viver, produzir, hegemônica na nossa sociedade global, né? Na qual a regulação do metabolismo entre sociedade e o resto da natureza é mediado pelo profit motive, né, como chamam os americanos, pelo motivo do lucro, tá certo? De modo que isso que eu estou chamando de metabolismo, é executado de forma não consciente pela atuação das leis de acumulação e, sobretudo, orientado pelo próprio impulso do capital à reprodução expandida e descontrolada. Então, o fato de que essa regulação da nossa necessária relação com o resto da natureza, porque, evidentemente, nós e a sociedade humana está dentro da natureza, portanto, né, o resto da natureza é importante, porque quer dizer, nós não estamos fora da natureza, né? Esse metabolismo, à medida que ele é regulado dessa maneira cega, não consciente, tá certo? Pelas exigências de acumulação, ela fatalmente vai resultar em uma série de externalidades negativas, assim como no subinvestimento em bens públicos de maneira geral. Do ponto de vista ambiental, a consequência lógica e praticamente inevitável é o que alguns autores, por exemplo, ligados à revista Monthly Review, como John Bellamy Foster, vão chamar de fissuras metabólicas, tá certo? Então, são efeitos disruptivos dos processos econômicos em escala global nos ciclos biogeoquímicos, que geram uma série de efeitos para nós, seres humanos, bastante desagradáveis e talvez até fatais para a existência continuada de uma vida digna da nossa espécie nesse planeta. Esses efeitos são a poluição, a destruição de hábitats, a extinção em massa. Nós estamos passando por um período de extinção em massa, né? Como aconteceram em outras eras geológicas, mas dessa vez essa extinção em massa é produzida pela nossa própria atividade, né? E não nossa atividade consciente, é o agregado das atividades humanas reguladas por uma forma inconsciente de tocar a produção, tá? E dentre das quais, né, dentre essas externalidades negativas que eu quero chamar a atenção, a maneira como nós estamos atuando, né, de forma a desequilibrar o ciclo do carbono é efetivamente catastrófico, tá certo? Então, nós estamos jogando um bocado de carbono que estava acumulado, né,
nos estratos profundos, né, da geologia do planeta, jogando esse carbono na atmosfera por meio da queima, sobretudo da queima de combustíveis fósseis. Tem outras atividades também que estão atrapalhando, a queima de combustível fóssil é uma das centrais. Isso está aumentando a concentração de certos gases, sobretudo CO2, metano, que estão mudando o perfil climático, alterando a temperatura média do globo e tornando, portanto, mais frequentes uma série de eventos climáticos raros, né, que agora eventos climáticos extremos que tendiam a ser raros e estão ficando cada vez mais frequentes. Então, é difícil a gente apontar para uma situação particular e dizer isso é culpa do aquecimento global, essa seca aqui ou esse furacão ali, mas o que nós estamos vendo é que secas, furacões, inundações estão ficando mais comuns, tá certo? Isso evidentemente nos diz respeito, né? Então, uma hora isso, inclusive, vai afetar de maneira muito drástica e grave a economia global, com efeitos sociais também de grande relevância, vida das pessoas, né? O problema, então, é que para esse tipo de problema não há solução individual. Eu não tenho como resolver a questão sozinho, mesmo que, sei lá, eu recicle, mude para uma casinha no interior, onde eu faça, sei lá, permacultura e tal, né? Isso pode ser legal, até com uma forma de estilo de vida diferente, mais recompensador, mas não resolve o problema. E o que nós estamos também ficando cada vez mais claro é que não há solução de mercado, tá certo? O mercado simplesmente não consegue dar conta da natureza do problema. Esse é um problema de ação coletiva e, para piorar, em escala global, tá? Que exige um nível de coordenação consciente muito difícil de ser resolvido no interior do próprio capitalismo, né? Daí que me parece que a solução desse problema, como muitas outras patologias sociais que nós vivemos hoje, né, só pode vir das mãos da classe trabalhadora, em particular porque a classe trabalhadora será mais afetada por esses vários problemas, né? Os efeitos da crise ambiental e das mudanças climáticas não é igualmente distribuído entre todas as classes. Os pobres sofrem mais, como de costume, tá certo? E também a classe trabalhadora que tem menos a ganhar, porque, no final das contas, esse processo é alimentado pelo lucro, pelo impulso à acumulação, né? E, digamos assim, o 1% global é o grande favorecido, embora também setores importantes das classes trabalhadoras do norte global se favoreçam também, né, desses processos econômicos que estão destruindo, digamos assim, as condições ecológicas da vida humana no planeta, certo? Em última instância, o problema ecológico, como eu estou tentando salientar aqui, é um problema do capitalismo, tá? Só que aí nós entramos em outro dilema político, tá? Não está no horizonte imediato, nos próximos anos, digamos assim, que a classe trabalhadora conquiste o poder em escala global e altere o regime de acumulação e a maneira como a nossa vida social é produzida e reproduzida. Se isso acontecer, eu vou achar ótimo, né? Estou dizendo que provavelmente não vai acontecer, mas se acontecer, tanto melhor para mim, né? Eu apoiaria, inclusive, movimentos insurrecionais que derrubassem de imediato o capitalismo. Mas nós precisamos fazer alguma coisa agora, tá? Primeiro, nós precisamos ganhar tempo para que o planeta continue habitável por mais tempo, o que dará, digamos assim, inclusive as gerações futuras condições de luta melhor, tá certo? Então, mais difícil fazer socialismo numa terra devastada, tá? E nós também temos que aumentar as chances de vitória de um projeto político da classe trabalhadora, tá? Então, eu diria que a nossa tarefa nesse momento é dupla: ganhar tempo, evitar, né, adiar, mitigar a catástrofe climática, mas fazê-lo de uma forma que fortaleça a organização coletiva das classes trabalhadoras. Então, a minha grande pergunta aqui, para lançar para vocês, e eu tenho alguns apontamentos, né, que tentam, digamos assim, encaminhar um programa nessa direção, é perguntar o que seria um pacto social ecológico, tá certo? Ou, em outros termos, né, o que é um projeto ambiental da classe trabalhadora, considerando que, para mim, a classe trabalhadora é a mais interessada, tá, em resolver o problema,
e ela é a força mais progressista e democrática que existe na história moderna, tá certo? Então, acho que se tiver que vir alguma solução, vai ter que vir da classe trabalhadora. Mas o que é, digamos assim, um pacto social ecológico que interesse a classe trabalhadora? Tá? E esse é um problema de natureza político que a minha resposta programática, na sequência, tenta dar conta. Porque, acho que, sobretudo a partir da década de 90 e dos anos 2000, a gente teve uma separação cultural e organizacional das demandas da classe e das demandas, digamos assim, ecológicas, né? Então, os programas ambientais, muitas vezes, eram mais, digamos assim, das classes médias, ONGs ecológicas, tá certo? Muito com um foco, digamos, ou numa espécie de capitalismo verde, ou então em uma quase uma austeridade ecológica rentista, tá certo? Por exemplo, em algumas partes do programa da Marina Silva, digamos assim, pareciam flertar com essa ideia, uma aliança entre ambientalistas e o setor financeiro, né, num programa de austeridade que vai dizer simplesmente para os trabalhadores, ó, tem aí um problema ambiental, logo vocês vão ter que viver pior agora, porque não dá mais para crescer, não dá mais para ter emprego digno para todo mundo e tal. Então, nós temos que desativar essa armadilha. Tá? Nós temos que construir um programa que seja do interesse das massas populares, tá certo? Portanto, não pode ser um programa que vai dizer, todo mundo agora vai ter que apertar os cintos igualmente, porque, enfim, as condições de vida não estão igualmente distribuídas, tá certo? Então, tem gente que já está passando fome, tá? Ou vivendo no limite, e é absolutamente legítimo que essas pessoas queiram viver melhor, queiram comer melhor, queiram se alimentar melhor, queiram ter mais acessos a bens de consumo, mais acesso a valores de uso de maneira geral, tá? O PT, bom, por que isso diz respeito ao PT de maneira também muito essencial no seu coração? Talvez a formação do PT seja uma experiência em escala internacional, na história do nosso movimento, que articula essas demandas. Uma boa parte do movimento ecológico no Brasil, na década de 80, estava dentro do PT. Você tinha algumas figuras que não eram figuras marginais, mas eram figuras que tinham uma atuação destacada e dirigente no partido, como, por exemplo, o Chico Mendes, que estavam justamente pensando em articular a questão do trabalho, do mundo do trabalho, inclusive do mundo sindical, né? O Chico Mendes era um sindicalista e a relação, por exemplo, do Chico Mendes com o Lula passava sobretudo pelo mundo sindical, mas com um programa ecológico também, tá certo? Então, a gente poderia ver o nosso Chico Mendes como uma espécie de ecossocialista avant la lettre, alguém que estava na vanguarda de entender a necessidade de um pacto social ecológico, tá certo? De um acoplamento das demandas do mundo do trabalho com as demandas necessárias para evitar ou mitigar a crise ambiental, né? E agora, no nosso tempo, sobretudo, a crise climática, tá certo? Então, o que teria que ser esse pacto social ecológico, né? Um projeto alternativo, um projeto de poder também, de execução política, que seja ambiental, mas que seja ambiental da perspectiva da classe trabalhadora. Acho que a primeira coisa é que ele precisa enfatizar a necessidade da regulação consciente, né, das nossas forças econômicas, forças sociais com o ambiente que nos cerca, né? Com o que eu estou chamando do resto da natureza, a natureza não humana, tá certo? Então, nós não podemos confiar que as empresas, o mercado, na sua própria lógica, vai resolver isso. Nós temos que colocar limites, de um lado, dizer não pode fazer isso, tá? Exercer de maneira, né, coercitiva, inclusive, por meio do poder estatal, né, certas restrições, e, por outro, certas incentivos, né, influências positivas para a realização de algumas atividades. Um projeto dessa natureza precisa aumentar a qualidade de vida dos trabalhadores, né? Tornar, inclusive, seus ambientes ecológicos mais saudáveis é também aumentar a qualidade de vida dos trabalhadores, tá certo? Aumentar a qualidade dos trabalhadores é garantir acesso a esses valores de uso que permitam o autodesenvolvimento das capacidades de cada indivíduo para que ele floresça, possa realizar seus sonhos, suas pretensões, tá certo? Então, a parte disso vai se aumentar o consumo, eu não tenho dúvida,
mas uma parte disso é aumentar o acesso aos serviços públicos, por exemplo, né? Ou melhorar a qualidade ambiental, digamos, onde as pessoas vivem. Eu acho que passa também por um aumento da segurança material, isso quer dizer, nós temos que ter um programa que não vá diminuir, por exemplo, a quantidade de emprego, tá? Porque algumas atividades econômicas elas precisam ser extintas, esse é o problema, né? Mas nós temos que dar uma solução também, digamos assim, para o que os trabalhadores que estão envolvidos nessas atividades vão fazer. A gente não pode dizer, olha, sinto muito, a sua fonte aí de subsistência está atacando o planeta, logo nós vamos destruir o seu trabalho, sua comunidade, seu modo de vida, tá? Nós temos que garantir uma certa segurança material, que significa diminuir a pobreza e o desemprego. Então, um programa, um pacto social ecológico, um programa ambiental da classe trabalhadora precisa ter o foco na diminuição da pobreza e, portanto, na redução do emprego também. Tá? E deve diminuir a exploração e a desigualdade. Acho que essa também é um outro elemento, né? A maneira como nós vamos... nosso crescimento vai ser menos daninho, digamos assim, para o meio ambiente, garantindo que também os frutos do trabalho sejam mais bem divididos. Tá? Dito isso, eu termino aqui com a agenda que eu acho que responde a esses desafios, a essa encruzilhada. Né? E o primeiro ponto de tudo, acho que inclusive deve ser uma das primeiras coisas do nosso programa geral, é que nós temos que acabar com o teto de gastos, porque a gente precisa de um investimento público massivo, tá certo? Para construir, inclusive, uma política industrial ecológica. Política industrial ecológica. Nós já tivemos políticas industriais antes, de desenvolvimento, de aceleração do crescimento e tal, mas nós vamos ter que fazer uma política industrial que, focada também em inovação e tecnologia, vá produzir uma espécie de reconversão industrial. Tá? Ou seja, retirar, deslocar a economia de setores mais dependentes de carbono, por exemplo, para outros setores, descarbonização. Isso tudo custa dinheiro, é recurso e custa trabalho, o que é bom, porque nós precisamos gerar empregos, eu diria, gerar empregos de qualidade, bem pagos e sindicalizados, que essa é, inclusive, uma preocupação que o PT nem teve tanto, mas eu acho que se ele quer ter uma melhor condição de manter o seu programa político, nós temos que pensar em empregos que sejam, né, fáceis de organizar coletivamente, porque essa organização que vai garantir, digamos, a sustentação política desse projeto. Tá? Então, uma política industrial ecológica que promova a reconversão industrial, a descarbonização da economia, que absorva vários investimentos planejados, tá certo? Por um poder público conscientemente, querendo, por um lado, gerar empregos, por outro lado, descarbonizar a economia, é absolutamente fundamental. A gente poderia chamar isso de um programa de adequação climática, né? Um PAC climático, né? Para remeter ao PAC também dos governos Lula, tá certo? Isso passa por refazer a infraestrutura, em dois sentidos, para mim, fundamentais. Primeiro, o transporte, segundo, a eletrificação. Essa é uma conversa que eu tive com alguns cientistas climáticos, né? A gente precisa reduzir a nossa dependência rodoviária, digamos, inclusive nos transportes, tá? Mais trem, por exemplo, mais trem, mais distribuição por navio também, tá? Os transportes também individuais no interior das cidades, isso não significa que as pessoas não podem ter carro, mas sim significa que elas não devem usar o carro, tá? Então, assim, não teria problema cada família ter seu carro, se o carro ficasse na garagem, ele fosse usado vez por outra para fazer um passeio e para umas férias e tal. Então, nós temos que replanejar as cidades para que as pessoas não usem carro dentro da cidade. A melhor maneira de evitar que as pessoas não usem carro na cidade é garantindo transporte público massivo, subsidiado, de boa qualidade, que atrai as pessoas, inclusive, eu diria que é do nosso interesse social que esse transporte seja gratuito. Tá? Isso envolve também investimento e planejamento no nível federal. A gente pode ter um programa de transporte público metropolitano financiado pelo governo federal, né, nesse sentido. E nós precisamos eletrificar, nos tornar cada vez menos dependentes do gás, por exemplo, e usar mais a eletricidade. Né? Que, se a gente for fazer o nosso PAC, teria também que, né, apostar em matriz cada vez menos dependentes de combustíveis fósseis. Tá?
Um outro elemento que me parece fundamental é a redução da jornada de trabalho. A gente tem que trabalhar menos para viver melhor, tá certo? E tem vários estudos aí também que apontam que uma redução da jornada de trabalho também está ligada a uma menor emissão de gases de efeito estufa, por exemplo, né? Queima de combustível fóssil, tá? E aumentar a qualidade de vida das pessoas pela ampliação de serviços públicos gratuitos no ponto de uso, né? Isso é uma maneira de melhorar a qualidade de vida que não necessariamente envolve o aumento do consumo material, da ampliação, digamos assim, de coisas descartáveis que você consome depois joga fora. Tá bom? Então, temos que aumentar a qualidade de vida da classe trabalhadora. Uma boa ideia é trabalhar menos e desfrutar mais de espaços públicos, serviços públicos do tipo. E um governo nosso precisa impulsionar uma revolução agroecológica. Tá? De novo, aqui o importante é a escala, e não existe escala sem planejamento consciente e sem investimento pesado de recursos, que é o Estado que pode fazer. Isso significa ampliação da assistência técnica, da mesma maneira que teve uma Embrapa por agronegócio, nós precisamos ter uma rede de institutos de pesquisa e de assistência que possam fazer ajudar em massa os pequenos trabalhadores rurais, né, pequenos proprietários, agricultura familiar, as cooperativas, com um conhecimento técnico para isso. E financiamento, né? Dinheiro barato para que eles possam aumentar essa produção. Eu diria até que um sistema de distribuição público seria interessante também, né? Como o governo poderia já comprar essa produção agroecológica, distribuir nas escolas ou em restaurantes populares nas cidades, tá? Um outro elemento desse programa acho que tem que ser, como, por exemplo, o Green New Deal nos Estados Unidos, o pessoal tem pensado muito, um programa de habitação popular. Eu tive uma experiência interessante aqui no Minha Casa Minha Vida, sobretudo Minha Casa Minha Vida entidades, que eu acho que poderia ser uma coisa massificada por um governo nosso, né, que poderia construir casa a rodo, inclusive para tirar as pessoas de algumas áreas, né, que são ambientalmente sensíveis, oferecendo casas de alta qualidade, né, que foram construídas por novas técnicas de construção, né, digamos assim, remodelar, inclusive, a própria indústria do cimento, por exemplo, para que ela seja mais ecologicamente sustentável também. De novo, isso exige recurso, planejamento, dinheiro e tal. Nós temos que ter um programa de desmatamento zero, acho que remetendo, inclusive, ao Fome Zero antes, esse é um programa que deve ser, inclusive, propagandeado internacionalmente. Desmatamento zero, nós não podemos mais desmatar a Amazônia, não tem mais como. Inclusive, está próximo de um ponto de não retorno que poderia ser catastrófico para o nosso país e para os outros, né? Eu acho que isso pode dialogar tanto com uma pauta de demarcação indígena, que é uma das lutas, né, demarcação de terras indígenas, que é uma das lutas mais efervescentes e interessantes do nosso tempo, mas também pode ser associado a certas atividades extrativistas, né, formas de exploração alternativa, inclusive formas de exploração que tem a ver com a exploração da biodiversidade. De novo, aí entra o elemento de pesquisa e desenvolvimento. Acho que essa também nós temos que refazer, né, uma boa parte da nossa pesquisa, né? Se nós queremos ter um pacto climático, um programa de transição ecológica, nós temos que ter institutos de pesquisa, as universidades trabalhando para isso, né? Eu acho que a gente tem que tirar essa ideia, digamos assim, de que uma revolução ecológica seria menos, né? Fazer menos coisa, né? Menos ciência. Acho que a gente precisa de mais ciência, mais investimento para refazer a maneira como nós vivemos. Para a gente conseguir realizar isso, nós temos que descobrir muito mais coisas, temos que bolar outras coisas, novas técnicas, novos métodos de produção, novas maneiras de aumentar produtividade e aumentar, inclusive, a produtividade de forma de energias alternativas, tá? Isso tudo depende também de uma atuação, me parece, importante dos bancos públicos. Acho que não tem nenhuma razão para que no Brasil um governo petista não torne a maior parte da banca pública, com os nossos bancos que já estão aí, o BNDES, a Caixa, o Banco do Brasil, eles podem ser muito bem a coluna vertebral do sistema financeiro brasileiro, majoritário, e a atuação desses bancos deve ser uma atuação guiada por parâmetros ecológicos também, inclusive para financiar esses vários tipos de outras atividades econômicas que eu estava mencionando aqui. Tá? Acho que isso implicaria também, embora essa seja uma discussão mais complicada, um replanejamento da própria Petrobras. O petróleo vai continuar sendo importante nas próximas décadas, mas, digamos assim, o tempo do petróleo está acabando e nós precisamos remodelar a Petrobras para esse desafio também. Isso me parece
que o caminho é converter a Petrobras em uma grande empresa de tecnologia e de energia limpa, inclusive usando, digamos assim, o excedente, né, gerado pelo petróleo para investir em tecnologia, investir em outras formas de produção de energia. E, por último, aí com isso eu encerro essa minha intervenção, nós precisamos pensar numa diplomacia climática, e acho que o Brasil talvez seja o país mais indicado para fazer isso, porque, historicamente, nós fazemos diplomacia muito bem, né? E, em especial, o Lula é uma liderança mundial já estabelecida, reconhecida, respeitada, e cá entre nós, eu acho que esse pode ser, inclusive, o passaporte para a eternidade do Lula, né? A consagração final da sua liderança, né? Como sujeito que pôde aglutinar, galvanizar um movimento global em um pacto social ecológico, que resolva a questão social acoplando as necessidades e urgências, né, da crise climática. Então, o Brasil pode ser a liderança moral de uma revolução ecológica global, né? A nossa diplomacia e o nosso presidente, sendo Lula, estão prontos para fazer isso, certo? Desde que nós façamos o nosso dever de casa também, né? Se nós tivermos aqui um programa ousado de investimento público para enfrentamento da crise ambiental, né? Se nós apostarmos dinheiro, né, nisso, né, melhorando a vida da classe trabalhadora e, ao mesmo tempo, tornando mais saudável nossa relação com o meio ambiente, isso vai elevar, digamos, a estatura moral do Brasil às alturas, tá certo? Eu quero que o Lula seja essa pessoa, que seja admirada mundialmente, porque ele está, inclusive, apresentando esse tipo de inovação, né, social ecológica, tá? O Lula tem, né, poderia ter com isso a confiança dos países do terceiro mundo, né? Ele já teve essa experiência com o G20, né? É uma liderança respeitada e reconhecida, mas o Lula também poderia se conectar com os movimentos, sobretudo os movimentos de juventude nos países do primeiro mundo, inclusive para pressionar os países do primeiro mundo que ajudem os países subdesenvolvidos a realizarem, né, esse processo também, esse tipo de investimento, né? Então, nós queremos que os países subdesenvolvidos, os países em desenvolvimento, aumentem a qualidade de vida dos seus habitantes, tá certo? Se nós não tivermos isso, acho que as medidas ecológicas ficariam tão impopulares que elas ficam inviáveis politicamente, tá certo? Então, nós não conseguiríamos evitar a catástrofe climática. Então, para evitar a catástrofe climática, nós precisamos apresentar um programa que aumente a qualidade de vida, sobretudo dos trabalhadores pobres no sul global. Tá? E eu acho que é o Brasil que pode mostrar para o mundo que isso é possível, que isso, inclusive, é politicamente viável, isso salva o planeta, né? Ou pelo menos as condições ecológicas que nós precisamos para continuar habitando esse planeta em comunhão com outras tantas espécies, né? Mas isso é bom para os trabalhadores também, né? E por isso mesmo pode ser um programa viável para uma situação democrática, né? Onde as pessoas vão votar. Então, acho que essa, no final dos contos, é a minha preocupação, né? Como a gente torna essas questões ambientais, né, palatáveis para a massa dos trabalhadores. Eu acho que o PT tem um conjunto de experiência, de reflexão sobre isso, né? A sua história tem elementos aí para ser mobilizados, e talvez o Lula, mais do que qualquer outra pessoa no mundo, que possa ser um pregador desse caminho em escala internacional, porque nós vamos precisar de coordenação internacional para realizar o que precisa ser efetivamente feito. É isso. Obrigado, pessoal. Obrigada, Vitor. Não tive condições de interrompê-lo, porque eu acho que, inclusive, pelo formato da fala e pelo conteúdo, estava bastante organizado para a gente continuar refletindo aqui. Então, eu coloco para a Lu também. Acho que é isso, ficar dentro do tempo, mas acho que vale, não tem problema esticar um pouquinho. Mas manda bala, Lu. Bom, gente, primeiro, obrigada pelo convite, especialmente para o Vitor, que me chamou. Acho que eu nem preciso falar mais nada, né? Porque o Vitor já falou, acho que tudo que era importante, especialmente do ponto de vista programático, eu concordo em gênero, número e grau com todas as questões que ele colocou. E eu até coloquei aí no chat o programa do Nuestra América Verde, né? O plano de recuperação com justiça ambiental,
que eu acho que é bem interessante, que tem vários pontos que o Vitor trouxe e que estão nesse plano também para a América Latina, né? E inclusive nessa relação entre os países periféricos e os países centrais, né? Acho que tem alguns pontos ali do Nuestra América Verde que são bem interessantes de conhecer e acho que o Brasil pode ter um protagonismo importante aí nessa especialmente numa certa construção de agenda mundial, mas mais do que isso, né, fazer com que os países centrais realmente saiam de uma situação na qual as mudanças climáticas exigem um investimento muito grande de recursos nos seus próprios territórios, né? E isso, de certa forma, tem diminuído o montante de recursos para a transformação dos territórios globais, né? Então, tem uma certa reconcentração de recursos ali nos países centrais, os recursos que estão colocados para ação ambiental, e aí talvez essa diplomacia global seja muito importante para a gente conseguir mudar um pouco essa lógica, né? Então, eu vou um pouco começar pelo fim dessa fala, né? Porque eu ia começar um pouco falando das mudanças climáticas, do IPCC, etc. Mas acho que isso é bem importante, especialmente por conta de como os tais dos Green New Deals estão sendo formados aí nos países centrais. O Green New Deal americano é um pouco diferente nesse sentido, ele tem pouco esse pacto global, né? Ele cita pouco os outros países do mundo, os países periféricos. Ele não cria, dentro dos Estados Unidos, por exemplo, para os Estados Unidos como um todo, um mercado de carbono, né? Ou então um mercado de regulação de carbono para produtos importados e exportados, mas os estados americanos estão criando seus mercados. Na verdade, eu estou chamando isso de uma um novo protecionismo de carbono, né? Eu acho que vários Green New Deals estão fazendo isso, um mercado protecionista de carbono. Então, a gente não importa produtos que sejam carbono intensivos, né? E qual que é a consequência disso para os países periféricos, né? Que têm economias desiguais, especialmente que têm economias muito desiguais, né? Então, acho que essa é uma questão importante para a gente. Se a União Europeia e outros países impõe uma limitação das suas importações para produtos que sejam de baixo carbono, qual é a implicação para os países periféricos em um contexto... Eu desorganizei um pouco minha fala, mas porque eu estou ouvindo de trás para frente aqui, eu queria dialogar com isso, né? Em um contexto em que a gente tem os fundos globais para o desenvolvimento sustentável, os fundos globais para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas, muito esvaziados. Para vocês terem uma ideia, a Agenda 2030 criou alguns fundos globais para as mudanças climáticas e não tem nem 0,1% dos recursos que tinham que ser aportados nesses fundos hoje, né? Ou seja, esses fundos estão esvaziados. E os Green New Deals estão prometendo grandes investimentos nos seus próprios territórios. Então, para dentro, investimentos, para fora, regulação de carbono, né? Então, a gente não importa nenhum produto que seja carbono intensivo, e é ótimo. A gente está aqui no nosso net zero de carbono, estamos bem, mas a gente não investe nada nos países periféricos, né? Então, eu acho essa questão final que o Vitor estava falando bem importante, né? Ou seja, qual que é o papel do Brasil em pensar nessa diplomacia global, especialmente pensando a necessidade de investir nos países periféricos para, primeiro, né, mitigação, obviamente, né, para diminuição das emissões de carbono, e depois, obviamente, para adaptação. Por quê? Porque a gente vai precisar de muito, que é o que os países estão fazendo, né? Então, eles estão fazendo investimento em mitigação e estão fazendo bastante investimento em adaptação. Por quê? Porque a gente está numa condição hoje muito diferente daquela condição que a gente estava em 1990, quando a questão das mudanças climáticas entrou
na agenda ambiental, né? Então, se lá em 1990 a gente falava assim, então a questão ambiental é uma questão das futuras gerações, a gente não sabe exatamente se está mudando o clima, de fato, ou se tem uma questão geológica das mudanças do clima, a gente não sabe qual é a responsabilidade humana sobre essas mudanças climáticas, tal. Essa era um pouco quando a questão entra na pauta da agenda ambiental, eram essas questões que estavam um pouco vigindo, né? Então, a gente observava uma certa alteração, se dizia que muito provavelmente, se a gente conseguisse, com as diretrizes do protocolo de Kyoto, diminuir as emissões globais, a gente não teria os tais do 1,5%, 1,5 graus Celsius, que a gente já sabe que certamente a gente terá, né? Então, lá nos anos 90, a gente ainda pensava, nossa, se a gente mitigar a emissão de CO2, pode ser que não tenha, que a gente não chegue no 1,5. 1,5 graus Celsius na década de 90 era o terror, né? A gente olhava para 1,5 graus Celsius e falava assim, nossa, se aquecer tudo isso, as consequências vão ser muito graves. Bom, a gente vai aquecer tudo isso. A gente agora, em 2021, está falando o seguinte, na melhor das hipóteses, o nosso cenário mais positivo, nosso cenário mais, otimista, nosso cenário mais otimista é aquecer entre 1,5 e 2 graus Celsius. Esse é o nosso cenário otimista hoje em dia, né? Ou seja, os processos de adaptação e mitigação que estavam dados ali, eles precisam acontecer. E aí o Vitor tem toda a razão, precisa de muito investimento e precisa de muita mudança, né? Eu estava ouvindo hoje de manhã um podcast que entrevistou o Paulo Artacho, e é engraçado, porque o Paulo Artacho ele ainda tem uma fala do futuro, né? Então, a questão das futuras gerações, e ele fala que a gente precisa mudar o nosso sistema socioeconômico. E obviamente, para a gente mudar o nosso sistema socioeconômico, a gente precisa de uma mudança no nosso sistema político, né? Essas coisas, elas não vão acontecer de forma separada, mas ele estava falando isso, né? Então, porque as futuras gerações, ele é uma pessoa muito otimista também, no sentido de que que não é o fim do mundo, né? Que isso vai gerar uma série de mudanças e que essas mudanças elas vão ser positivas para mudar esse sistema socioeconômico. Mas, de fato, o que a gente está vivendo hoje é uma emergência climática. E por que é uma emergência climática? Bom, primeiro porque é isso, a gente, na melhor das hipóteses, a gente vai aquecer 1,5 graus Celsius ou até 2 graus Celsius. Os impactos de aquecer 1,5 graus, a gente já aqueceu 1,1. A promessa é que no máximo, o meio do século, a gente tem aquecido os tais dos 1,5 graus Celsius. E isso vai ter impactos tremendos em várias, especialmente nos eventos extremos, como o Vitor falou, mas a gente tem impactos muito fortes no oceano também, com a acidificação, não só com a subida no nível do mar, né, e aí um impacto territorial gigantesco no Brasil, né, uma parte importante das maiores cidades brasileiras estão no litoral, estão em áreas de baixa declividade, né? Então a gente vai ter uma questão bem importante ali do ponto de vista, inclusive, da localização territorial, mas também da própria biodiversidade, da possibilidade de você ter pesca oceânica ao longo do tempo, porque você vai ter uma acidificação, o oceano já é mais ácido, né? Então, já está mais ácido, desculpa, e você tem uma tendência que essa acidificação do oceano aumente bastante, e com a acidificação do oceano, uma diminuição da biodiversidade, como a gente conhece ela hoje nos oceanos, né? Já o último relatório do IPCC, ele também verificou que você já não tem mais o ciclo oceânico de calor e frio, né? Porque a superfície do oceano é mais quente, a parte mais funda é mais fria, e você tem um ciclo ali de, digamos, resfriamento e aquecimento dessa água por conta dessa diferença de temperatura. Isso já mudou bastante nos últimos anos, né? Ou seja, esse ciclo oceânico tem sofrido várias alterações. O Vitor falou dos impactos na biodiversidade, né?
E obviamente, o aumento dos eventos extremos. O problema é que tudo isso, esses tais desses 1,5 graus Celsius, 2 graus Celsius, e os processos que a gente está vendo agora, eles são, uma parte importante deles, irreversíveis. E o próprio processo de reversibilidade desses impactos, ele também vai causar mudanças climáticas. Então, por exemplo, se eu tenho um degelo do permafrost, e o permafrost é um lugar onde eu tenho uma concentração de carbono muito grande, esse próprio degelo do permafrost vai fazer com que eu tenha um aumento muito grande de emissões de CO2. Portanto, o próprio processo de mudanças climáticas também é um processo cíclico, não é exatamente cíclico, mas ele é irreversível no sentido de que, mesmo que eu diminua agora, né, que eu faça uma política e que eu mude o sistema socioeconômico de forma muito brutal, alguns desses processos eles já são irreversíveis porque a gente já entrou no sistema, por exemplo, de degelo das geleiras, de degelo do permafrost, de aumento da acidez oceânica. Então, alguns desses processos são irreversíveis, por isso que a gente diz que a gente está numa emergência climática. Eles são irreversíveis e eles têm uma tendência, então, a fazer com que, por mais que a gente consiga controlar as emissões, esse processo continue, ou seja, tudo que está acontecendo vai fazer com que a gente continue tendo um aquecimento da temperatura média do planeta nos próximos anos. E o aquecimento dessa temperatura vai fazer com que esses eventos se tornem ainda mais intensos. Só para vocês terem ideia de como isso não é uma questão das gerações futuras, né? É uma questão de agora e está aí, né? Hoje já existem 4,8 vezes mais ondas de calor do que havia na tal da paleoclima, né? Ou seja, até 1900, mais ou menos. 4,8 mais ondas de calor. Tem outros dados aqui que são bem impressionantes, né? Então, a questão por exemplo, a gente tem 4,8 a mais. Se a temperatura global aumentar 1,5%, as ondas de calor vão ser 8,6 vezes mais comuns e 2 graus Celsius mais quentes. Ou seja, esse processo é um processo cíclico que vai crescendo e vai ele mesmo se retroalimentando para piorar. Então, tem uma questão muito grave da emergência climática. Mas aí, como o Vitor colocou muito bem, obviamente, esses impactos eles não acontecem igual para todo mundo. 5% da população mundial emite CO2, emite 60% dos gases de efeito estufa. Então, a gente tem uma parte muito pequena da população emitindo esses gases de efeito estufa, e a gente sabe que quem tem sofrido os maiores efeitos das mudanças climáticas são as pessoas mais vulneráveis, são as populações mais vulneráveis. Portanto, a gente está dentro de uma condição que trabalhar politicamente com a questão das mudanças climáticas é trabalhar com a justiça climática. Né? Assim, como que a gente pensa essa questão, a gente tem entendido que é por meio de pensar a justiça climática, que e aí especialmente considerando, né, onde a gente tem que investir, o que a gente tem que investir, tem uma questão muito forte de investimento nas periferias, sejam elas em qual escala a gente estiver pensando. Né? Uma questão de investir para fazer adaptação, porque é isso, a gente sabe que é necessário fazer mitigação, a gente precisa trabalhar para a mudança dos processos produtivos, né, e dos processos todos os processos produtivos, mas a gente sabe que mesmo que a gente trabalhar para mudar todos os processos produtivos, ainda assim a gente vai ter que investir em adaptação. Né? Então, os 20 centímetros do oceano que já subiram, eles já impactam uma série de comunidades que precisam lidar com os efeitos dessa subida do oceano. Os eventos extremos, né, nas pesquisas a gente vem estudando, né, alguns efeitos. Por exemplo, aquela chuva de 10 de março de 2019, que foi considerado um evento extremo de precipitação e que tem acontecido de forma mais frequente no ABC, matou 11 pessoas, né?
essas 11 pessoas que morreram, 9 delas, pelo menos, morreram em assentamentos precários, por deslizamento. Então, a gente sabe que os efeitos dos eventos extremos, por exemplo, os efeitos dos eventos extremos das secas, né, mesmo numa metrópole como São Paulo, esses eventos extremos, eles também impactam diferente a periferia do que o centro. E por que eu estou destacando isso? Porque tem uma certa leitura sobre as mudanças climáticas, muito comum, que as mudanças climáticas afetam a todos. Porque, de fato, as mudanças climáticas, de uma forma ou de outra, afetam a todas as pessoas, mas os impactos são muito diferentes, né? Então, ela afeta todas as pessoas, mas os impactos são muito desiguais. Então, eu entendo que esse tipo de leitura, né, as mudanças climáticas afetam a todos, é um tipo de leitura que a gente precisa combater. Sim, afetam a todos, mas os impactos são muito desiguais. Quando a gente está falando de uma seca extrema, por exemplo, a gente tem problemas não só de alguns lugares que, enfim, que não tem água, mas principalmente pelas diferenças no tipo de infraestrutura que centros e periferias possuem, né? Então, enquanto quem mora nas regiões mais centrais de São Paulo, por exemplo, na última crise hídrica, ficavam algumas vezes 2 dias sem água, mas depois a água vinha, ou tinha que reservar a água, né? Usava a água do banho para fazer algumas atividades. Algumas áreas da periferia ficavam 8 dias sem água, 9 dias sem água, 10 dias sem água. Por quê? Porque os sistemas de infraestrutura... Primeiro porque não tem uma infraestrutura redundante, então, se você... Diferente dos centros, né? As regiões centrais, em geral, têm infraestruturas redundantes, se não dá para pegar água de um lugar, pega água do outro. Mas as periferias não têm esses sistemas redundantes, elas podem pegar água só de um lugar. Então, se esse lugar não tiver água, caminhão-pipa, outras formas, né, de conseguir água. E, além disso, infraestruturas muito menos densas e infraestruturas sem recalques, né, com padrões de infraestrutura que não garantem o mesmo direito à água, por exemplo, para as populações periféricas e das populações centrais. Então, os efeitos dos eventos extremos, eles são muito desiguais, apesar do discurso de que as mudanças climáticas afetam a todos. E talvez essa leitura das mudanças, que as mudanças climáticas afetam a todos, é que talvez leve um pouco as políticas globais a pensarem de forma distribuída no espaço e não distribuída conforme as necessidades, né? E acaba levando os países a fazerem as políticas como os Green New Deals que estão acontecendo, né? Então, os Green New Deals, nessas formas protecionistas, eles fazem o contrário do que a gente gostaria, e que seriam, digamos, uma política mais que o Rick Beck, que é um autor que eu gosto muito, chama de cosmopolitismo global, oriundo dos impactos das mudanças climáticas, né? Que a gente conseguisse fazer uma governança global que fosse mais adequada para os eventos que a gente vem observando, né? E aí eu acho que tem umas coisas legais para a gente discutir aqui, né? Por exemplo, como que a gente trabalha com a questão das classes trabalhadoras e dos territórios, né? Pensando nesses territórios que são os territórios mais afetados, tanto os territórios litorâneos, por exemplo, né? Como os territórios periféricos das cidades, né? Então, pensar em trabalhar um pouco com essa questão da classe trabalhadora no território, né? Porque os impactos territoriais são muito importantes. Só por último, eu também achei interessante a questão do trabalho. O Green New Deal americano, ele é bastante apoiado, né, na questão do trabalho, e qual é o tipo de trabalho que vai ser gerado, né, na questão da jornada de trabalho, do trabalho de produzir trabalho, e talvez também de reduzir jornadas. E aí eu penso, sempre que eu penso na questão ambiental e na questão do trabalho, eu lembro dos trabalhos do Inácio Sachs,
que basicamente está falando sobre o mundo do trabalho, né? Quando ele está falando sobre a questão ambiental, ele se apoia muito na questão do mundo do trabalho, e ele entende que uma sociedade, que ele vai dizer de desenvolvimento integral, né? Ele não vai falar de uma sociedade sustentável, mas ele vai falar de uma sociedade de desenvolvimento integral, é uma sociedade de trabalho intensivo, né? Um trabalho de valor social. Então, ele fala assim, todas as atividades produtivas, que são atividades produtivas que vão ser suportadas pelas várias sustentabilidades existentes, elas são trabalho intensivas. Todas elas geram muito trabalho, porque precisam de muita gente trabalhando. Portanto, portanto, a questão do trabalho é essencial, né? Pensar quais são esses trabalhos é essencial para a gente pensar qual é essa sociedade que a gente quer construir, que seja, digamos, talvez não zero carbono, mas que especialmente lide com a questão das emergências climáticas com justiça climática, né? Acho que esse que é um ponto mais importante para mim. Eu não sei se eu passei por tudo, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre o relatório do IPCC depois, eu não quero passar do horário que a Raíssa tinha me dado, eu já passei um pouco, mas a gente pode falar um pouquinho mais sobre as questões. Tem acho que talvez é que vocês já são meio sabidos, né? A Raíssa me falou que era uma coisa formativa, mas é um formativo meio high, assim. Então, eu tinha preparado 2 coisas para vocês, mas acho que tudo que eu preparei vocês já conhecem. Mas só para dizer que na última edição da revista FAPESP, saiu uma reportagem bem boa sobre o antropoceno e as mudanças climáticas, acho que vale a pena ler. Está no site também, o site tem algumas outras coisas associadas. Acho que vale a pena dar uma olhadinha lá no relatório do IPCC e no Atlas do IPCC, que está bem temporal, mostrando quais são as consequências das mudanças climáticas. E dizer que os 2 relatórios, que esse relatório do IPCC, ele é um relatório dos cientistas do clima, né? Esse que já saiu agora, que está na boca de todo mundo, e no começo do ano que vem saem os relatórios de adaptação e mitigação, e aí, dos outros cientistas, né? Não dos cientistas do clima, mas dos outros cientistas envolvidos no IPCC. Tem a COP agora, né? A COP 26, se não me engano, que vai ser em novembro, e a gente vai ver um pouco como essa governança global vai responder a esses dados que o IPCC trouxe, que são, enfim, bem assustadores aí, mostrando já essa emergência climática, né? Eu não estou muito otimista com nenhum dos resultados da COP, assim como eu também não sou otimista sobre esses outros, sobre os outros relatórios que saíram. Acho que a gente está num momento muito ruim para esses acordos globais, principalmente porque é isso, né? Muitos dos países ou muitas das regiões estão olhando para dentro dos seus territórios e tentando ver como eles vão resolver essas situações dentro dos seus territórios, né? E aí, obviamente, para os países mais pobres vai sobrar pouca coisa, especialmente em termos de investimento. Mas, enfim, acho que essa é uma questão importante. E eu ia falar a mesma coisa que agora eu esqueci, mas eu acho que é por aí a gente vai conversando conforme vocês queiram. Bom, obrigada, gente. Boa, Lu, boa. Victor, aqui ninguém se inscreveu no chat ou mandou ou na mãozinha e tal, não lembro como é que é aqui na reação. Mas eu vou tentar também trazer um pouco de uma reflexão, porque hoje cedo também a gente teve um outro debate, né, sobre essa questão das emergências climáticas, e o professor Luiz Marques, lá da Unicamp, trouxe vários pontos do próprio relatório do IPCC. Eram muitos dados, eu não consegui decorar nenhum, mas o que a gente ficou discutindo bastante e que eu acho que faz sentido nesse nosso esforço de pensar um programa de governo, é o que a gente faz com o que está aí, né? Porque há uma persistência, houve durante um tempo uma persistência dos relatórios e dos planos em olhar adiante, porque sim, claro, tem que pensar o futuro que a gente ia ter juntos, mas sem resolver o problema que a gente tem na mão agora, né? Então, que é isso que eu acho que os relatórios atuais
estão gritando na emergência, principalmente os relatórios mais críticos, e que também esses planos da Nostra América Verde, ou mesmo do Green New Deal, à sua maneira, eles também fazem essa proposta, né? E um pouco com o que, eu acho que conversa um pouco com um dos pontos que o professor Vitor trouxe, que é a questão de, e que também a Luciana comentou, que é a questão dos territórios, né? Que eu acho que não dá para a gente fugir de pensar que territórios a gente tem e como, nas condições que são prometidas pelo futuro climático, como esses territórios eles precisam passar por alguma intervenção. E eu acho que, considerando o nosso momento de uma elaboração de reflexões ou elaboração de pontos a serem apresentados num conteúdo de programa de governo ou de programa político mesmo, pensar esses territórios e se aproximar deles de uma forma cotidiana, eu acho que é uma chave, né? Eu acho que claro que no momento pandêmico que a gente tem que ficar dentro de casa ou que tem que ter algumas restrições de circulação, isso se torna inviável. Mas, como a Luciana bem colocou, e teve uma pesquisa que a gente pôde participar no ano passado na UFABC, as emergências de vida frente à condição da pandemia, que ao cabo e ao rabo tem a ver com a questão climática, essas emergências de vida elas continuaram acontecendo e elas continuam num certo momento de colapso, né? E que é isso, né? Até que a gente pare para pensar, até quando vão conseguir aguentar todas essas segregações, todas essas questões que o momento, as injustiças climáticas colocam. Então, complementando as perguntas que vocês colocaram, né? Como trabalhar trabalhar um território sustentável e justo climaticamente para as classes trabalhadoras, ou mesmo como construir um pacto ecológico e ambiental que seja de interesse da classe trabalhadora. Nesse sentido, eu coloco também em que lugares essa classe trabalhadora tem se colocado, né? E quando olhando especificamente para o território do nosso ABC, o que é esse território pós-industrial que deixou uma cidade com vários problemas de ocupação de fundo de vale, de ocupação de encostas, e pouco avançou na solução disso, né? Que território é esse que a gente está olhando? Que até quando as pessoas vão aguentar estar nesses territórios? Então, eu acho que eu só complementaria para a gente abrir ainda mais as nossas cabeças. E chama as pessoas inscritas, acho que foi a professora Maria que se inscreveu primeiro, né? Deixa eu ver, acho que foi. Pode falar, professora. Posso falar? Sim. Eu não sei se eu... É porque acho que o áudio da Raíssa ficou um pouquinho baixo para mim. Não, eu queria me inscrever para fazer duas observações. A primeira é que hoje a gente perdeu um companheiro, né, do partido que foi muito importante para muitos de nós, o Carlos Neder. Então, queria deixar a minha homenagem, mais uma vítima da Covid, um médico. Então, enfim, isso mostra a gravidade também do momento que a gente está vivendo, uma pandemia que tirou a vida de muitas pessoas, e milhares de brasileiros e muitas pessoas muito próximas de nós. Então, eu queria só deixar esse registro, acho que ele foi, pelo menos para quem era da minha geração, no movimento estudantil, da USP, uma referência muito importante, né? E, dito isso, a segunda observação que eu queria fazer é que, no debate sobre educação, a gente, sobre política industrial, a gente tocou em algumas questões que acho que dialogam muito com essa mesa de hoje. E acho que uma coisa que a gente levantou ali naquele debate, que eu acho que a gente devia marcar na nossa contribuição, é a importância da gente pensar do ponto de vista econômico-político. O que eu quero dizer com isso, né? Que o nosso programa precisa ser atento a quais grupos sociais, a quais setores, a quais classes, a quais frações de classe
nós vamos beneficiar com as políticas que a gente vai fazer. O Vitor tocou nesse ponto, né, quando falou da política agroecológica e da necessidade de ter um programa ecológico que não exatamente resolva os problemas, mas que crie condições para que no futuro, né, os setores que representam o nosso projeto político tenham força. Esse é um ponto que tem reaparecido em vários debates, e eu acho que seria importante a gente marcar isso, né, porque é uma leitura mais política, estratégica, né, do que a gente vai fazer, que eu acho que é importante. E acho que um outro aspecto que eu queria destacar é que o Demetrio fez uma proposta, Vitor, que você não sei se você chegou a ouvir, ou da gente ter um programa de expansão de universidades, né? O nosso debate era sobre educação, sobre política de ciência e tecnologia. Então, alguns pontos, né? Então, por exemplo, de você ter uma política industrial que fortaleça determinados setores em detrimento de outros, e setores que são ecologicamente interessantes, foi algo que ele mencionou. E a outra proposta dele, que eu acho que dialoga com o que você está dizendo, é um plano de expansão de universidades totalmente ligado à preservação ambiental. Então, ter universidades por bioma. Então, a Universidade do Cerrado, a Universidade da Amazônia, e essas universidades estarem conectadas a planos estratégicos de recuperação e conservação dessas regiões, desses biomas brasileiros. Então, só queria, enfim, apontar que isso dialoga muito com o que você está falando, e acho que a gente podia talvez sentar juntos depois e fechar uma proposta entre esses dois debates, né? Era isso, gente. Obrigada. Achei super interessante. Essa relação vai ser uma contribuição muito importante. Bruna? Obrigada, Vitor e Luciana, pelas falas. Acho que elas ajudaram bastante com as reflexões. E aí, enfim, uma primeira que eu ia falar dialoga com o que a Maria acabou de falar e também dialoga com o que o Vitor havia falado sobre, enfim, os apoios, né, à agricultura familiar, a cooperativas e etc, né? Então, uma questão que me fica claro, isso vai ser uma maneira de enfrentar o agronegócio, só que, enfim, para além disso, a gente com certeza sabe que tem os desafios do lobby, né, do agronegócio, e que, enfim, após um governo como o do Bolsonaro, em que eles tiveram grandes regalias, digamos assim, com certeza vai ser difícil de fazer esse enfrentamento, né? Então, acho que é um desafio bem grande que a gente tem que pensar nisso também. E um segundo aspecto é que estou de total acordo quanto uma transição de descarbonificação, mas aí eu acho que a gente tem que também pensar numa transição da nossa matriz energética, no sentido de que acredito que não dá para a gente depender só dos recursos hídricos, né? Então, enfim, acho que a gente tem que pensar em energia eólica, em energia energia solar, etc, né? Porque, enfim, claro que a crise hídrica agora é uma consequência dos problemas ambientais que a gente vem enfrentando, mas, ao mesmo tempo, seria desastroso, por exemplo, a gente viver num país nesse momento que dependesse de carros de frota elétricas, né? Enfim, o custo para a população seria também muito alto, então acho que a gente tem que pensar nesse tipo de transição também. Sim, também reflexões a pensar. Luciana? Tem que ligar o microfone. Sim. Então, só para tomar um cuidado, né, que eu acho que isso que a Maria falou, junto com o Vitor falou, acho que a gente tem, e para mim é uma questão bem importante quando a gente está falando, aliás, não só sobre a questão climática, mas sobre toda a pauta ambiental, né, quando o Vitor começou a falar dele falando das classes médias, e que a pauta ambiental durante muito tempo estava colocada nas classes médias,
e, obviamente, depois a gente teve uma série de movimentos de justiça ambiental bem importantes, etc. Eu acho que a gente está num contrafluxo, na verdade, desse movimento, e eu acho que é importante marcar isso, porque tem um movimento muito forte de transição ecológica, todas as transições que vocês possam imaginar, transição energética, transição para agroecologia, transição para tarará. Ou seja, a palavra transição, mais alguma coisa ecológica, mais alguma coisa para a sustentabilidade, mais é a pauta ambiental hoje, não necessariamente considerando uma transição justa. Eu acho que isso é um ponto-chave que vocês devem pensar, ou que, enfim, a gente está discutindo essa pauta ambiental em outros grupos também, né, que inclusive vai juntar com esse e tudo mais. Mas a grande questão, do meu ponto de vista, é menos pensar o quê, mas quais são os processos para esse o quê. Então, por exemplo, tem a transição agroecológica, ela está na boca do agronegócio, né? Porque o agronegócio ele também não é ele não é uma coalizão homogênea de pessoas, né? A gente olha dá para olhar para o agronegócio a partir da sua heterogeneidade também, mas, por exemplo, tem uma porção de transição agroecológica acontecendo absolutamente dentro do agronegócio. É tão injusta quanto um agronegócio tradicional, e é transição agroecológica, né? A forma como isso se dá, para mim, é mais importante, ou deve ser a forma como a gente discute isso na esquerda, no PT, enfim, nos partidos de esquerda. Né? Ou seja, não só pensar na transição, mas pensar quem participa, como participa, quais são esses processos. Né? E aí, só para... Depois esse pedaço a gente corta, tá? Lá do vídeo que vai para o YouTube. Eu trabalho muito com o rural metropolitano, né? Ou seja, com esses processos, não só da agricultura, mas das atividades do rural metropolitano. E tem um monte de empresas chegando, para se apropriar, ou seja, o agricultor familiar, que era aquele cara que durante muito tempo esteve aqui, era um pobre metropolitano, né? O agricultor na metrópole, ele é um pobre metropolitano. Durante muito tempo ele foi. Quando o movimento da agroecologia chega e esses caras fazem a sua transição, né, pelo menos uma parte deles faz a sua transição, e começam a se apropriar não só do conhecimento, mas também desses mercados, né? Quem chega junto? Chegam grandes empresas, muitas delas apoiadas por fundações, né? Que vão fazer grandes estudos, olhando a necessidade agroecológica, olhando quanto que a metrópole consegue alimentar de pessoas, tal, e dando isso na mão dessas empresas que talvez façam ou não uma relação com o agricultor familiar, mas que, na verdade, estão comprando terra, fazendo fazenda, produzindo de forma agroecológica, e o produtor, aquele agricultor que estava ali, não necessariamente consegue acessar esses mercados, porque, além de tudo, o preço dele acaba ficando maior do que o preço dessas empresas que vão fazer a transição, que vão produzir alimento orgânico, agroecológico, enfim, as várias formas disso, né? Então, acho que pensar mesmo em quem está participando e no processo dessa transição são pontos essenciais, né? E aí acho que junta com a coisa do trabalho, tudo mais, mas como e quem, acho que são... Porque esse o quê das transições venceu, né? Eu tenho uma frase para falar isso, né? Eu falo que a pauta venceu, mas ela veio toda errada. Então, a pauta da agroecologia venceu, a pauta das soluções baseadas na natureza, a pauta da transição energética, né? Mas, por exemplo, o Vitor falou, o importante na cidade seria que a gente não se locomovesse por carro. Mas o que está na pauta da transição? A pauta que está na transição é o veículo de hidrogênio, né? O veículo elétrico, e não a gente não se mover por carro, mas o carro não ser um carro que usa um combustível fóssil. Né? Então, se a gente olhar para os movimentos que estão acontecendo, a gente vai olhar que, bom, esses movimentos que estão acontecendo, eles são movimentos de transição ecológica ou para sustentabilidade em algum nível, mas eles não mudam em nada a organização da sociedade, os sistemas de poder,
a produção e o consumo, né? Nada disso está sendo alterado. O que está sendo alterado é o combustível, o que está sendo alterado é o veneno que você não bota na planta que você vai comer. O que está sendo alterado é se você constrói uma infraestrutura com cimento ou se você faz uma infraestrutura verde. Na verdade, agora os territórios onde isso acontece não mudam, as pessoas que estão se apropriando dessas novas pautas também não mudam, né? Ou seja, a gente não muda essa estrutura de poder que está colocado. Então, para mim, essa é uma questão chave aí de pensar na transição climática também. Realmente não tem como não concordar mais. Especialmente pensando na borda da nossa metrópole, nas lutas que a gente vê, né? Vale ressaltar que a gente, e a UFABC, inclusive, apoia bastante um assentamento do MST que tem na zona norte da cidade de São Paulo, que é o Irmão Alberta, e existem pesquisas lá, existem algumas ações de extensão, e ao mesmo tempo que os acampados estão produzindo agroecologicamente na matriz do que o MST define, a partir da regeneração ambiental, entendendo a luta de classes, tem vindo alguns outros interessados em transformar aquilo em pequenas chácaras de lazer, em comercializar aquilo. Então, é bem interessante porque a gente entra no acampamento e tem uma placa assim, bem grande escrito: o MST não comercializa lotes. Porque muita gente que chega ali está sendo oferecido lotes rurais para serem usufruídos para usufruir aquela paisagem. E o MST, obviamente, contra isso, mas usam a bandeira do MST para isso. Então, é muito, muito complexo, né? São as diversas contradições que a gente tem, e eu acho que esse debate é um debate que, de fato, amplia muita coisa e que para a gente poder pautar dentro de programas de governo ou dentro de uma possibilidade de governança, a gente vai ter que resumir e vai ter que relacionar com outras questões, né? Que é isso, de fato, quem são os interesses em larga escala, que não tem também um amigo e inimigo, né? Porque cada governo pode ter suas contradições, mas como a gente acerta mais, como que a gente mira um horizonte que a gente tende a pelo menos buscar essa revolução socialista como o nosso norte, né? E ecossocialista como o nosso norte. Então, eu acho que essa é um desafio para a gente pensar e para a gente agregar nas reflexões. Eu não sei se teria alguém que queira fazer, eu não sei se vocês dois querem fazer algum encerramento também, e se quem está aqui ainda não falou, Anastácia, Maju, Tayane, se querem fazer algum comentário. Olha, eu posso até falar um pouco, mas eu acho que aqui a gente está num grupo bem intimista, então dá para outras pessoas falarem ainda, e para mim seria interessante ouvi-los mais. Eu acho que além de intimista, a gente tem um grupo que tem também, como uma característica da nossa universidade, gente de muitas áreas, né? Então, você ficou falando aí das diplomacias na fala do Vitor, você ficou falando isso, né, Vitor? E aí fiquei pensando na Maju o tempo inteiro, porque, né, de diplomacia eu não entendo nada. Mas aí fiquei, enfim, pensando um pouco essas nossas posições globais, numa escala que eu raramente trabalho. Mas convido os colegas aí a fazerem suas contribuições também. Bom, posso então? Eu peço desculpas por ter chegado atrasado, infelizmente. A professora Anastácia, se você quiser ir primeiro, pode ir, que eu... Bom. Não, fala aí, tranquilo. Tá, peço desculpas, eu estava ansiosa por esse evento, por essa pauta, mas eu tive um problema dentro do PT, inclusive em outra plenária, tristemente presenciei uma cena horrível, e, enfim, daí por isso me atrasei. Mas o que eu não ouvi a fala do professor Vitor, nem da professora, ouvi um pouquinho da Luciana e foi bastante construtiva,
mas pelo que eu ouvi, que foi tratado bastante essa questão de interseccionalidade entre as diversas pautas circulantes nas cidades, né, e não só nas cidades, mas como o meio ambiente ele também, a pauta ecológica, ela também está. Então, tem a questão das mulheres no campo, e tem a questão da segurança das mulheres no campo, e tem a questão das mulheres também na cidade, como, né, então tem toda uma intersecção entre diversas pautas, né, e a Raíssa citou que eu sou das relações internacionais, apesar de fugir muito desse título, mas, enfim, é realmente uma informação. E o que eu queria falar um pouco sobre existe uma pressão muito grande hoje, no pouco que eu entendo, a nível internacional, por realmente saídas que eles falam mais verdes, né? Então, você contar com selos, para você vender para a União Europeia, você tem que ter alguns selos de human treatment, de emissão de carbono e etc. Então, pelo que eu entendo, e isso já foi bastante explorado em muitos temas, mas essa é uma pauta que parece que gera mais aprofundamento entre o Sul e o Norte, né? Entre as nossas diferenças entre centro e periferia. Mas dentro disso, eu fiquei interessada em pensar que, dado que a gente tem macro-regiões, né, geográficas gigantescas no Brasil, então a gente é praticamente um continente de meio ambiente, né, enfim, tem escalas muito grandes, se é possível pensar a questão ecológica realmente assim, voltado num projeto latino-americano, que não que seja fechado, mas assim, a gente não exportar esses padrões. Se já é pensado, se é possível esse modelo, e se esse modelo no projeto de governo que eu entendo que nós estamos pensando sobre, como fica a questão da internacionalização e como que a gente fica suscetível a isso, né? E como resistir, e como reconhecer outras formas, talvez uma forma nova nossa, né, de periferia, do nosso papel. É isso. Boa, aí já vão guardando as reflexões para o encerramento. Anastácia? Opa, deixa eu tirar a mãozinha aqui. Pronto. Bom, gente, gostei demais de ouvir vocês, foi muito legal. E eu só queria lembrar que teve algo que a Luciana falou que dialoga muito com a fala do Demétrio, que foi quando ela disse que a gente tem que ver quem, né, quem está fazendo as coisas. Como o Demétrio falou, a gente tem que ver em quem que o Estado brasileiro está investindo, né? Não adianta vir a Cargill ou a Monsanto com um discurso de economia verde, porque aí a gente vai estar investindo nesses caras que a gente já sabe que foram eles próprios que deixaram a terra do jeito que está, né? Então, acho que é importante isso, a gente ter uma atenção para investir dinheiro público em iniciativas públicas, né? Que sejam mais plurais e, enfim. E aí a outra coisa que eu queria falar, que dialoga muito com o que eu pretendo dizer no dia que a gente for discutir o plano sobre o ponto de vista das mulheres, eu e Marcela, é aquilo que o Vitor disse, né, da gente encontrar uma maneira de conciliar a melhoria de vida das pessoas com a preservação da biosfera onde essas próprias pessoas vivem, né? Não deve ser incompatível, né? Mas não é tão simples encontrar a maneira como fazer isso. E esse é um tema que eu pretendo abordar aí, pensando nas epistemologias feministas, mais do que os temas que normalmente a gente aborda quando fala de gênero, que também são urgentes, né? Como o direito os direitos reprodutivos e como também o direito ao divórcio, né? Que o número de feminicídios mostra que a gente não tem no Brasil ainda, apesar da lei ser dos anos 70. Mas então, é isso que eu queria falar. Foi legal ouvir vocês, foi muito instigante. Esses espaços da gente têm sido provocadores até pelo esforço de síntese, né? Tem sido muito bom estar assistindo essas reflexões. E eu acho que, como não temos mais ninguém inscrito, eu vou convidar vocês dois a dar essa... o André escreveu aqui.
que a questão enfim, da justiça climática poderia ser um passaporte para a consagração do Lula, e eu acho que de qualquer companheiro que, de fato, leve isso como uma questão de vida, né? Lula tem sido perguntado sobre isso, especialmente no exterior, né? Mas como mobilizar os trabalhadores brasileiros precarizados ou explorados na campanha de 2022? Bom, respondam. Bom, eu acho que eu posso fazer minhas considerações finais agora, né? Acho que a gente teve uma conversa muito interessante, que me fez pensar muito. E acho que, para mim, a coisa mais importante é que esse evento esteja, porque a gente precisa pautar muito isso, para pautar isso dentro do PT, para pautar isso na nossa formulação programática, inclusive para pautar isso na cabeça do Lula. Tá? Acho que até uma coisa que a gente tinha que se preocupar é como fazer com que o Lula, pessoalmente, né, se sinta mais assim, envolvido, preocupado com essa questão. Porque também a presidência do PT, que eu acho que é o que nós podemos hoje oferecer, né, para acabar com o pesadelo bolsonarista, né, vai depender muito do que o próprio Lula está pensando e está sentindo. E tal. Então, acho que nós temos que pressionar gentilmente o Lula para pensar mais nessas coisas e uma formulação para isso. Então, acho que quando eu falo que isso é a via para a consagração, né? Quero dizer isso para o Lula, para ele também achar que ele precisa ir mais para aí também. Agora, a minha fala, eu tentei ressaltar, não sei se isso ficou assim tão claro, né? A partir de um diagnóstico de que a situação é muito grave e que é uma situação muito difícil, porque, como eu falei, não tem saída individual, não tem saída de mercado, nem tem saída de país particular, né? É uma questão de coordenação global que, em condições capitalistas, que eu acho que é as condições que nós vamos ainda viver por um tempo, é muito complicado resolver, né? Então, eu estava tentando, talvez assim, contribuir com dois aspectos, né? Primeiro, quando eu insisti nessa noção aí de política industrial ecológica, por exemplo, eu estava querendo tentar pensar esse problema não em termos de a civilização moderna industrial deu errado, nós temos que recuar. Então, nós temos que desindustrializar, nós temos que decrescer, nós temos que abandonar a ciência e a tecnologia e tal, né? Que é algo que aparece em alguns setores do movimento ecológico, tá certo? E acho que não tem nenhum apelo nas classes populares e nas classes trabalhadoras, tá? E o Lula tem que dialogar com isso, né? Porque aí aparece muito no discurso dele, aparece ainda hoje, né? E me parece absolutamente natural que apareça, né? Porque o pobre tem o direito, o trabalhador tem o direito à cervejinha, ao churrasco, ao carro, muitas vezes, ele fala, né? Aí os nossos amigos ecologistas falam, ai, meu Deus, lá vem o Lula falar do carro de novo. E tal. Então, eu acho, pessoal, se a gente fala disser que agora é o carro elétrico, né, Vitor? O Lula vai falar, vocês vão ter direito a um carro elétrico. Lá o programa Minha Casa Minha Vida vai ter tomada para vocês carregarem o carro elétrico de vocês e vai ter energia solar. Mas, assim, eu acho que a gente tem que ter essa preocupação, sabe? Que o nossa pauta, nosso programa ecológico, né, seja um programa de desenvolvimento do Brasil também. No sentido econômico, sobretudo no sentido social, mas no sentido econômico também, que aí eu acho que tem que estar muito conectado com essa pauta que a Maria recordou. Infelizmente, eu não pude estar nesse encontro, né? Até quero vê-lo depois, né? Que é um programa de ciência e tecnologia, né? De expansão da pesquisa, uma espécie de infraestrutura de pesquisa que envolve universidades e outros centros de investigação, né? Conectado com esse projeto, né? Por isso que assim, acho que está falando, a Embrapa é algo que funcionou bem para o agronegócio, né? E deu resultado no sentido das próprias divisas, né? E o que nós temos para oferecer, digamos assim, e eu acho que agora a escala e o nível tem que ser o mesmo, né? Esse é um desafio, porque esse é o segundo ponto. Eu acho que a gente tem que pensar em termos de escala, isso é difícil também, né? Pensar assim, as nossas soluções precisam ser escaláveis, e eu acho que a importância, inclusive, de conquistar o poder político, e eu acho que a política eleitoral é importante para isso, né?
Porque da presidência dá para fazer coisa numa escala muito maior, né? Por exemplo, às vezes o pessoal acha ruim que uma cooperativa do MST se financiou na Bolsa de Valores e tal, né? Eu vou falar, eu não sou contra isso. Eu queria, na verdade, que a gente tivesse o poder do Estado para poder financiá-los em condições ainda mais favoráveis, tá certo? Então, porque senão não tem escala. Aí fica uma coisa assim bonitinha, pequena, bonita, que a gente acha legal e tal, mas que não vai resolver os grandes problemas que a gente tem que enfrentar, né? Então, um elemento para mim da conquista do poder político, né, é poder dar escalabilidade para as soluções que nós temos que oferecer para essa crise. E escalabilidade, inclusive, internacional. Por isso, a importância central, para mim, da diplomacia climática, né? Que eu acho que o Lula pode exercer de maneira brilhante, sobretudo se ele tiver uma boa experiência em casa para botar debaixo do bolso, debaixo do braço, mostrar para o mundo. E acho que a gente tem que ter um programa que tenha um apelo para a maioria, tá certo? Então, que a gente não pode perder também esse apelo que o Lula faz, que o trabalhador precisa viver bem. E é isso que ele está querendo falar, quando o trabalhador tem um carro, tem a cerveja, tem um churrasco, as pessoas têm direito de ter uma vida boa, de se divertir, de comer bem e tal, né? Então, e aí eu acho que isso passa pela viabilidade política de um programa de enfrentamento ecológico, tá certo? Porque se a gente você tá, nós vamos salvar o planeta, mas aí você não pode mais comer carne, entendeu? E você tem que diminuir seu consumo, você tem que ver pior, você não pode ter uma casa mais, e quem vai votar nisso? Não tem, né? Você vai dizer, ó, salvar o planeta, nós vamos ter que diminuir as suas condições de vida. Então a gente tem que pensar, e acho que tem que pensar muito bem, e por isso que eu acho que isso passa por a escalabilidade dos investimentos na escala massiva que um governo federal pode oferecer, mas também inovações técnicas, e aí a importância da ciência e tecnologia, né? Uma razão, porque eu acho que os Green New Deals, pelas limitações primeiro-mundistas que eles têm, eles são um passo à frente ainda do que a gente tinha antes, né? Que eles tentam, de alguma forma, sobretudo o americano, que foi elaborado pela esquerda, tá certo? Eles tentam cruzar esse abismo entre o mundo do trabalho e o mundo das preocupações ambientais, tá? Que nos Estados Unidos era muito grande, né? Na época que teve o Seattle, que para mim foi um momento importante nos Estados Unidos, que era quando eu estava começando a me conscientizar politicamente, virar um militante, né? Então teve a Batalha de Seattle, acho que era contra a OMC, ou era o G8, alguma coisa, uma cúpula dessa. E aí naquele momento tinha um grupo lá de metalúrgicos, né? E eles marcharam numa hora com os caras vestidos de tartaruga, que eram umas ONGs ambientais. E todo mundo ficou, nossa, olha, pela primeira vez, né, os metalúrgicos do lado dos ambientalistas, porque os setores sindicais industriais tinham uma certa hostilidade, inclusive, com o movimento ambiental. Tá certo? Quer dizer, esses caras vão querer diminuir os nossos trabalhos, né? Vão nos jogar no desemprego, né? E eu acho que esse Green New Deal, digamos assim, a repercussão demorada, digamos assim, desses movimentos que estavam começando a circular ali no movimento antiglobalização, entendeu? Nós temos que dar uma alternativa conjunta a esses problemas, né? Só que tem um déficit de compreensão geopolítica aí, né? Inclusive dos enfrentamentos das desigualdades no globo. E aí eu acho que é uma contribuição que nós aqui no Brasil, sobretudo, podemos oferecer. Mas nós temos que lidar com isso, né? Porque o eixo organizacional da esquerda no século XX foram os sindicatos. E os sindicatos industriais como os setores mais organizados e mais combativos da classe trabalhadora. Não é à toa que foi o operariado que fundou o PT. Tá certo? Então, foi a indústria pesada, de base, que se montou aqui, né, no ABC, como uma das regiões mais industrializadas do mundo, mais densamente industrializada do mundo, que produziu, né, teve uma função de liderança que catalisou amplos elementos aspectos da classe trabalhadora. Acho que a beleza do PT é isso também, né? Esse partido que vai num país muito distinto, uma classe trabalhadora muito diversificada, você ganha um certo nível de unidade, né? Mas esse sindicalismo tem um certo apego, né, por uma certa visão de indústria,
É a automobilística, né? Por exemplo, né? Então, isso aparece também nos nossos governos, né? Os pacotes de salvamento desse tipo de indústria, tá certo? Então, eu acho assim, que a solução não é desindustrializar, eu realmente não acho que a situação é desindustrializar, mas é produzir uma outra indústria, e é produzir conscientemente, assim, olha, nós temos esse problema, nós queremos atingir esses objetivos, como é que a gente faz para conduzir os nossos recursos para essa solução? E acho que para isso precisa ter Estado, e para isso a classe trabalhadora precisa ter influência sobre o Estado, e acho que nós podemos ter, porque nós somos eleitoralmente viáveis, né? Agora, talvez uma parte mais incômoda também aqui do tipo de visão que eu estou defendendo certo, a Maria tem razão que, para mim, essa leitura que ela chamou de político estratégico, que olha para as questões de classe, para saber assim, como é que as nossas políticas podem fortalecer certos segmentos, organizar mais segmentos da nossa classe, que nos tornem capazes de ter mais conquistas para frente, né? Então, por isso que eu estava falando de coisas como Minha Casa Minha Vida Entidades, porque a gente vai construir casas dignas para as pessoas morarem melhor, né? A partir de uma visão ecológica, mas nós vamos estar fortalecendo os movimentos de moradia no processo, que é o que nos garante viabilidade política para a manutenção desse projeto, tá certo? Então, nós temos que ter uma revolução agroecológica, porque nós precisamos mudar como nós produzimos alimentos, mas nós queremos fortalecer os assentamentos de reforma agrária, nós queremos fortalecer os movimentos do campo e tal. Então, nós temos que ter essa visão. Como é que as nossas políticas públicas podem fortalecer as nossas lutas, para que elas acumulem mais força e mais para frente possam, inclusive, avançar o nosso programa. Bom, essa é a parte boa, né? Mas a parte incômoda ainda vem, porque eu não acho que a classe trabalhadora no Brasil está em condição de exercer o poder político sozinha, tá certo? Se estivesse, eu seria favorável a isso. Inclusive, seria muito favorável a incursões, digamos assim, tirânicas nos assim chamados direitos de propriedade, dos quais eu não acredito, na verdade, né? Mas eu acho que nós não estamos em condições. Então, assim, para governar de maneira viável agora, nós temos que fazer uma aliança no que eu acho que deveria ser os setores mais esclarecidos, ilustrados das classes proprietárias, tá certo? Então, nós temos que ver também o que tem de capitalismo verde no Brasil que a gente possa dialogar, que a gente possa estabelecer uma parceria numa coalizão trabalho-capital. Não dá para dizer, nós não vamos, não queremos, vocês são capitalismo verde, nós não queremos. Tá? Isso significa também que, como eu acho que é muito importante, diminuir a unidade política do agronegócio, por exemplo. Quando o agronegócio está muito compacto, ele é uma força política muito reacionária. Mas como a Luciana falou, o agronegócio não é todo igual. Ele tem alguns setores que são assim, então os setores estão preocupados com a devastação ambiental do Bolsonaro, né, causar prejuízo para eles, porque eles exportam para outros países que não têm dificuldade de exportar por causa da maneira como o governo conduz, né? Então, como é que a gente pode diminuir a unidade política do agronegócio, meio que bagunçar um pouco o terreno e chamar alguns elementos do agronegócio para um programa em que eles tenham algo a lucrar também, porque essa no final das contas, com a classe proprietária, você não faz acordo assim, só pela bondade do coração. A gente teria que oferecer o que eles têm a ganhar com isso. Eu acho que nós vamos ter que pensar nesses termos também. Não são os termos que mais me agrada pensar, mas eu acho que são os termos realistas que nós temos que elaborar um programa com isso em mente também, né? Quais são os setores da classe proprietária, portanto, não é a nossa classe, não é a classe que nós queremos fortalecer no longo prazo, mas é uma classe que nós temos que oferecer concessões programáticas. Quais são essas concessões? Aonde é que a gente vai, né, arrastá-los para o nosso campo de influência? Eu acho que isso é uma coisa que a gente não gosta de falar muito, mas, enfim, independente da gente falar, vai ser feito. E aí eu acho que como vai ser feito é que, na verdade, é a questão que a gente tem, de fato, alguma incidência. Tá certo? É isso, pessoal. Prazer estar nessa conversa com vocês. Obrigada, Vitor. Mas é isso, né? Vai ser feito e vai continuar existindo todo mundo. Como que a gente chega nesses pactos? Eu acho que é isso que é central mesmo, né? Como a gente desenha os pactos
colocando no meio deles questões importantes e não esquecendo dessas questões. Lu? Perfeita a fala do Vitor. Talvez eu só vá dialogar um pouco com a Maju, que chegou depois. Maju, eu coloquei lá no chat, acho que você não viu, mas tem o programa do Nuestra América Verde, que é um plano de recuperação ambiental da América Latina, não sei se você já conhece, mas tem relação com a tua pergunta. Então, dá uma olhadinha lá depois, acho que tem vários pontos de aderência com o que vocês estão conversando aqui, acho que é importante dar uma olhada. Tem um plano de recuperação da Amazônia também, que saiu agora, não sei se vocês viram, esse plano de recuperação da Amazônia, que acho que tem alguns elementos importantes para a construção de um plano de governo também, né, para pensar um pouco, aí olhando para qual que é a indústria brasileira, né? Qual que é a indústria ecológica brasileira? E aí, obviamente, aproveitar da biodiversidade, todas as questões da floresta em pé, e todo o patrimônio que está lá colocado, também trazendo as populações tradicionais, etc. Acho que é super importante para olhar o que está colocado ali. Enfim, tem algumas coisas bem generalistas, mas que eu acho que são interessantes para olhar, para estarem no discurso aí E, obviamente, o Nuestra América Verde, nem tudo o Lula vai poder dizer, né? Porque muitas dessas questões não são as coalizões que vão ser necessárias, inclusive politicamente, para ele, não para dentro do Brasil, mas para fora. Algumas coisas ele não vai conseguir força de coalizão para algumas das questões que estão ali colocadas, né? Mas que são bem importantes, por exemplo, acabar com os paraísos fiscais, né? Que levam um montante gigantesco de recursos da América Latina para fora e, portanto, diminuem os recursos para investimento dentro do país, né? É uma questão chave aí de pensar nas relações globais, mas que também não está colocada. Não sei se há clima para colocar isso, por exemplo, num programa de governo. Quero crer não, eu queria crer que sim, mas eu imagino que não. Então, acho que tem ali alguns pontos que são importantes. Eu concordo plenamente, essas colisões elas vão precisar acontecer e a gente vai precisar mapear quem são essas frações do capital que estão aptas ou que podem fazer, né, que podem participar dessas coalizões. Só para voltar um pouquinho no relatório do IPCC, acho que tem uma coisa da ciência e da tecnologia bem importante relacionada às mudanças climáticas, porque o IPCC ele usa dois critérios ali para olhar para as suas análises, né? Não sei se vocês já viram. Um é a probabilidade dos acontecimentos, né? De cada um dos efeitos das mudanças climáticas, e o outro é o grau de certeza. O grau de certeza tem a ver com a quantidade de estudos que são feitos sobre aquele impacto, sobre aquele processo específico. E o relatório do IPCC é absolutamente desequilibrado entre as certezas dos impactos, efeitos das mudanças climáticas no norte global, ou, enfim, nos países centrais, e no sul global, nos países periféricos. Ou seja, a gente tem uma deficiência enorme de investimento em ciência e em tecnologia para entender quais são os efeitos das mudanças climáticas no país. Eu acho que isso precisa estar também bastante colocado quando a gente vai falar de ciência e tecnologia, né? Então, a gente precisa compreender muito melhor o que vai acontecer no Brasil com essa probabilidade de 2 graus Celsius, 1,5 graus Celsius, ou seja, quais territórios vão ser mesmo afetados, né? Por exemplo, eu estava olhando, um dos meus alunos fez um trabalho sobre Vitória. Vitória vai ficar embaixo d'água, quase inteira, na alteração do nível do mar. E aí? Né? Quais são as perspectivas disso? Obviamente que isso não vai estar num plano de governo, mas precisa estar um pouco aqui na nossa... Ou seja, como a gente transforma perspectivas futuras em ações atuais dentro desse plano de governo, né? Acho que isso é uma questão importante, é um desafio, não é tão simples, mas acho que é importante da gente pensar na questão das mudanças climáticas especificamente. De resto, eu acho que é isso, né? Ou seja, pensar em como você faz a transição, com quem você faz a transição,
essas frações do capital que vão pensar junto, né? O que a gente consegue ganhar ali, né? É a questão dos empregos, né? É a questão da gente pensar que tudo bem, vão ter grandes empresas na transição agroecológica, porém essas grandes empresas podem trabalhar junto com os agricultores familiares, melhorando a qualidade, a vida, né, desses agricultores familiares. Então, acho que essas questões, elas são importantes quando a gente for pensar esse como, né, que você estava falando das coalizões, que eu achei bem interessante. No mais, agradecer por vocês terem me chamado, gostei demais também, foi ótimo, aprendi bastante, ouvir o Vitor falar é sempre maravilhoso, porque a gente aprende a falar um pouquinho a cada vez que a gente ouve ele falando. Então, queria agradecer pelo convite e me convidem de novo. Pode ouvir aparecer. agora. É Então só... tá bom. É todo sábado às 5 da tarde, é um horário ótimo. Como é que fala? Os convites são enviados no núcleo do PT da UFABC, então você também é convidada a se filiar, enfim, tá com a gente aí construindo de verdade. Tô brincando. Ou não. Essa cara foi porque a Raíssa sabe que eu não tenho nenhuma vontade de me filiar a nenhum partido político, assim. Então, eu gosto de conversar sobre as pautas, mas eu não tenho essa... Eu gosto de me manter nesse lugar aqui, que eu não sei se é muito confortável também, talvez uma hora eu me filie em algum lugar, mas, por enquanto, eu tô voando. Então, eu colaboro com o PT, colaboro com outros partidos de esquerda também. Fala, Rai. Sendo de esquerda tá podendo, né, Lu? Mas tem que ser Oi? de esquerda tem que ser de esquerda de verdade, mas sendo de esquerda tá podendo. Tá. Outros Tipo, não partidos pode, de não, esquerda que com a estarão. rede não pode. Outros partidos de esquerda que estarão juntos com o PT no primeiro turno, se Deus quiser. Tomara. Se tudo der certo, tomara. Mas não, mas eu enfim, tô torcendo. enfim, a gente manda também. Eu mandei dessa vez o convite no grupo do PGT, mas só tem os alunos. Da próxima vez eu mando dos professores também, aí daí vocês também participem. Meu Deus, o Clóvis está organizando em breve também um debate sobre a questão urbana. E aí ele estava fechando e discutindo quem que ia chamar, porque a gente também está pensando num formato que inclua professores e alunos, né? Mesmo uma contribuição bem ampla e também o pessoal dos TEAs e tudo. E, enfim, aí o Clóvis apareceu, inclusive. Oi, você estava aí o tempo todo? Estão ali. Eu cheguei agora há pouco, eu estava em outras reuniões aí, não consegui acompanhar, só o finalzinho que eu estava ouvindo aqui com a Thay. Mas obrigado pela participação. Obrigado a todos e todas, né? E a gente está organizando aí para daqui 15 dias ter esse debate aí sobre territórios, né? Estamos fechando a mesa ainda, mas a ideia é também ter esse momento aí. E vamos até o final de novembro. Eu não sei se foi passado para você, Lu, que a gente, e acho que é sempre bom a gente recapitular isso, que a ideia, a partir desse ciclo de debates, a gente tem em todos os encontros uma sistematização e que, ao final desse processo, a gente tem um documento que seja a contribuição do núcleo do PT da UFABC para o programa de governo do Lula, né? Então, a ideia é a gente, inclusive, que a gente entregue isso, tal, faça algum tipo de ação política nesse sentido. Então, a gente vai ter aí alguns outros encontros, tem uma programação, e vamos nessa, né? Legal. Eu não sei se a Raíssa comentou com vocês, mas a gente está num outro grupo do PT também discutindo meio ambiente. Do mas NEP? Isso, do NEP. Do estadual. Do Fábio. É que na questão do NEP também tem uma perspectiva para o plano de governo do Haddad. Plano de governo do Caso Haddad, exato. o Haddad, de fato, né, configure uma candidatura, mas a ideia aí é mais estadual, a questão dos núcleos do NEP, né? Sim. Então, daí tem lá são alguns outros temas, né? E acho que também vão produzir alguns resultados que
na coisa do escalar, né? Dá para pensar em algumas, porque obviamente essas coisas elas precisam estar aderentes, né? O plano de governo do Haddad, o plano de governo do Lula, assim. Então acho que dá para fazer essa ponte interessante. Tem bastante gente discutindo dentro do NEP. Então, em temas interessantes, tá? Em temas relevantes para a gente discutir também o plano de governo nacional. E não só como Então, um plano de governo, né? Falei algumas vezes como um programa para pautar pautar o partido e os próprios setoriais, né? A gente tem eu pelo menos faço parte do setorial de meio ambiente, aí, enfim, tem outros, a Maju está no setorial de direitos humanos e assim vai. A gente vai também construindo, levando também um pouco desses debates para dentro dos setoriais. E aí vai consolidando também como... Deixa eu te falar uma coisa, Rai. Não sei se você chegou a ver isso, mas a Agnes, ela fez eu não sei exatamente o que era, não sei se vocês conhecem a Agnes, mas talvez o Clóvis conheça a Agnes, né? Lá dentro da Fundação Perseu Abramo, acho que faz uns 2 anos, que foi antes da pandemia, eles fizeram alguns vídeos de formação para vereadores e deputados do PT. Talvez dê para perguntar para ela um pouco onde está isso, onde foi, onde que esses vídeos acabaram sendo, sei lá, gravados, depositados, tal. Talvez tenha algumas coisas interessantes lá também que ajudem. Eu nem sei qual é o rol desses vídeos, eu até gravei um com ela lá sobre áreas de risco, tudo mais, especialmente sobre eventos extremos de precipitação. Mas eu sei que tem um materialzão lá de formação também, que talvez fosse interessante acessar. Eu não lembro de vídeo, eu sei do caderno, né, que foi organizado pelo pessoal da SEMAD Nacional, o caderno sobre transição ecológica. Mas os livros, mas é uma boa Então, acho também. que era um curso de formação que ela estava fazendo dentro da Fundação Perseu Abramo para deputados e vereadores do PT, na questão ambiental, né? Acho que eu lembro alguma Para coisa. recuperar aí esse material, acho que é importante. Eu acho que seria bem interessante, pelo menos ver o que tem lá, porque é isso, né? A gente tem muito material produzido, né? Produzido de outros programas de governo, produzidos desses materiais formativos aí, né? Também acho que é legal recuperar, às vezes, algumas coisas, mas enfim, é só uma sugestão também, porque eu lembro desse material e eu acho que ele é interessante. É bom mesmo. A Anastácia tem que tirar o lixo. Né? Bom, é isso, gente. Eu agradeço mais uma vez. Acho que todo mundo tirar um tempo para refletir também, né, na perda do deputado Carlos Neder, que foi uma figura incrível para o partido e nas nossas vidas também, né? Como um técnico político que usava a sua técnica e a sua política a favor da sociedade. Então, acho que nos inspira mais e mais. E agradecer também a todos os presentes e a esse debate incrível que a gente teve a oportunidade de trocar nessa tarde de sábado. Boa noite para vocês. Obrigado, Boa noite, companheirada. gente. Ótimo estar com vocês. Lu, um Obrigada. abraço grande. Que maravilha esse nosso diálogo. Valeu, Vitor, eu que acho. Beijo. Tchau, pessoal. Clóvis, saudade de você, hein? O André eu vejo todo dia.